Há quem diga que bons vendedores são aqueles que falam mais, extrovertidos, que conversam muito com o cliente. Mas não é bem assim, e eu posso te provar isso. Pessoas que falam menos têm mais chances de fechamento no final do que aquelas que falam muito. Fica aqui comigo que eu vou te mostrar o porquê. Meu nome é Rosana Moraes e eu sou criadora do Método VIP de Vendas de Imóveis Planejados. E você está no canal Vendedor de Planejados. E antes de eu te falar como que acontece isso, que vendedores que falam menos conseguem mais chances de fechamento do que os vendedores que falam muito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo e deixa seu like se você gostar desse vídeo. Se você é daquelas pessoas que não falam muito, que não nasceu com o dom da oratória, mas mesmo assim quer vender móveis planejados, vou te dar uma boa notícia. Pessoas que falam menos têm mais chance de fechamento no final do que aquelas pessoas que falam mais, que conversam muito e que têm muitos argumentos para todo o A que o cliente fala. Essas pessoas hoje em dia são tidas como chatas, inconvenientes. E ninguém gosta de fazer negócios com pessoas chatas e inconvenientes, não é mesmo? Um bom vendedor precisa escutar mais e falar menos. Aí vocês me perguntam, mas Rosana, como eu vou convencer o meu cliente se eu não falar com ele? Calma, vamos por partes. Eu não estou falando que você não deva conversar com seu cliente. Estou apenas te dizendo que você deve potencializar seus argumentos. Quer saber como fazer isso? Fazendo perguntas e não apenas falando. No momento em que você encontra o seu cliente, você deve estar munido de informações para conseguir matar todas as objeções que ele venha a ter. Lembre-se que o cliente, ele não faz uma compra pelos seus motivos, ele faz uma compra pelos motivos dele. Então, o ideal é que você consiga descobrir que motivos são esses para você aumentar suas chances de fechamento no final. E as formas mais simples de descobrir que motivos que o cliente tem para comprar de você é perguntando. Mas não é qualquer pergunta, são as perguntas certas. Como o nosso caso aqui é venda de imóveis planejados, você precisa inicialmente saber o motivo que o cliente está comprando aqueles móveis planejados. Por que ele está comprando aqueles móveis planejados? Qual é a razão deles fazer essa compra? Lembre-se que estas perguntas devem ser perguntas diferentes das que o seu concorrente faz para os seus clientes. Não podem ser perguntas chatas, monótonas, nem aquelas perguntas em que a resposta é sim ou não. Caso contrário, o seu cliente ficará entediado. Na hora que estiver perguntando, estabeleça um diálogo mínimo com aquele cliente. Escuta ativa. Primeiro você pergunta, ouve com calma a resposta do seu cliente, analisa atentamente o que ele falou, extrai as informações para uma próxima pergunta. Você precisa criar uma conexão entre aquelas perguntas. Não vá saindo perguntando coisas aleatoriamente. Eu tive uma ideia de uma pergunta, aí de repente eu faço outra pergunta que não tem nada a ver com a resposta da pergunta anterior. Não é assim. Crie conexão com as perguntas que você está fazendo, para que isso automaticamente vire um diálogo. Eu geralmente começo o diálogo com o cliente perguntando algo que eu tenho quase certeza que ele vai responder sim. Por exemplo, Ricardo, você quer fazer móveis planejados na sua casa, correto? Depois ele vai dizer sim, com certeza. Se não, ele nem estaria aqui conversando com você. E em seguida, você vai emendar outra pergunta, que seria: e como você imagina a casa dos seus sonhos? Como você imagina estes móveis planejados na sua casa? Eu gosto de utilizar essa técnica do sim, dessas afirmações que o próprio cliente faz, para que no final de
tanto ele responder sim, esse sim vai ficar automaticamente gravado na cabeça dele e as chances de ele dizer sim lá quando eu estiver perguntando sobre o pedido é muito grande. Quando você estiver fazendo as perguntas, tente sempre colocar as palavras mágicas das vendas dentro dessas perguntas, que são imagina, pense como seria, observe. Essas palavras fazem o cliente pensar na situação, imaginar a situação e isso gera um sentimento nele. E esse sentimento vai te ajudar a fechar a venda no final. Na verdade, as vendas são fechadas primeiro emocionalmente e depois logicamente. Para que você consiga elaborar as perguntas certas, você inicialmente precisa saber quem é aquele cliente. Faça uma sondagem prévia daquele cliente, observe suas atitudes, olhe as redes sociais dele, pesquise o nome dele no Google. Isso vai te dar informações para que você consiga elaborar as perguntas mais assertivas para que consiga fechar a venda no final. Lembrando que estamos falando aqui do seu cliente ideal, daquele cliente que você decidiu que quer atender e faz parte do seu público-alvo. Para te ajudar a elaborar estas perguntas corretas para a venda de imóveis planejados, vou te dar algumas dicas. A primeira dica é que você precisa saber a fundo o porquê daquele cliente estar comprando móveis planejados. A primeira dica é saber a fundo qual o real motivo dele estar comprando móveis planejados para a casa dele. Será que esse motivo seria mais racional? Ele está comprando aquela cozinha, aqueles móveis, porque ele precisa de armários para guardar as coisas dele. Precisa de armários na cozinha para utilizar a cozinha, porque ele é uma pessoa que cozinha muito em casa e uma cozinha sem armários seria inviável para ele. Ou será que o motivo é mais emocional? Será que o cliente está fazendo aquela cozinha mais para mostrar para os amigos, para as pessoas que chegam na casa dele, olhar que cozinha maravilhosa essa cozinha sua, é tudo muito lindo e na verdade ele nem usa aquela cozinha? Ou será que ele está fazendo aqueles móveis para a casa dele porque ele vê aquilo como um investimento? Ele está prestes a vender aquela casa ou está pensando em vender ela no futuro próximo e precisa aumentar o valor do imóvel. E com os móveis planejados, a ideia seria agregar mais valor no imóvel. Então, você precisa saber este real motivo por ele estar comprando os móveis para a casa dele, para que você tenha mais informações na hora das objeções. Outra coisa que eu considero bem importante que você pergunte ao seu cliente é que se ele já fez móveis planejados no passado e como foi essa experiência. Foi algo agradável, onde tudo ocorreu como ele imaginou? Foi feito o projeto, o atendimento deu tudo certo, a negociação deu tudo certo, a entrega foi tudo nos conformes e ele ficou satisfeito? Ou se foi algo onde aconteceu um pouco diferente do que ele imaginava, teve problemas na entrega ou teve problemas em algum outro setor? Como que foi esse processo? Você precisa saber essas informações, até porque se foi algo muito bom, quanto mais informações ele te der deste processo, melhor. Porque se foi algo bom, ele vai te dar informações positivas e você vai apenas potencializar isso. Agora, se foi algo que foi desagradável para ele, foi algo ruim, não foi bom aquela experiência, você precisa saber para você ter cuidado na hora de falar as coisas para o cliente, para você não falhar no mesmo ponto onde essa pessoa do passado falhou com esse cliente. Outra pergunta que eu acho extremamente necessária é saber do cliente quais são os empecilhos dele não fechar aquela venda. Será que é o projeto?
Será que é o prazo de entrega? Ou será que é o valor? Essa informação é fundamental para que você consiga ter um processo de vendas mais exato. Essa informação é fundamental para que você consiga ter um processo de vendas mais assertivo. Se ela falar que o fator decisivo para que ela feche esse negócio seria o projeto, você vai dar ênfase naquilo. Mas como assim, Rosana, dar ênfase naquilo? Primeiro, você deve elaborar o projeto dos sonhos para aquele cliente, apresentar ele da melhor forma possível, nada de mandar e-mail com o projeto, com imagens, nada desse tipo. Você vai fazer uma apresentação perfeita, com um projeto maravilhoso, do jeito que ele sempre sonhou. Dê ênfase no que ele acha que é um empecilho no fechamento. Se o projeto não estiver de acordo com o que ele está imaginando, ele não vai fechar a venda. Se o projeto não estiver de acordo com o que ele está imaginando, ele não irá fechar a venda. Então, capricha na apresentação desse projeto e deixe o cliente sonhar nesse momento. É claro que as perguntas não param por aí não, tá? Você precisa elaborar suas próprias perguntas de acordo com aquele cliente que você quer atender. Lembrando que quanto mais perguntas corretas, mais informações você vai ter no final para colocar na mesa de negociação. E o que eu ensino para os meus alunos no meu curso é que eu considero que uma boa negociação de vendas de imóveis planejados corresponde a 70% o que o cliente fala e apenas 30% o que o vendedor fala. Ou seja, deixe o seu cliente falar. Não o interrompa na hora que ele estiver falando, que ele estiver contando uma história. Deixe-o à vontade para explicar os motivos que ele tem para fechar a venda, os motivos que ele tem para fazer os móveis daquela forma na casa dele. Quando o cliente estiver respondendo a pergunta que você fez a ele, nada de dar sugestões e exemplos. Deixa ele pensar. Ele vai pensar, refletir e vai te falar a resposta correta, a resposta que ele acha que é correta. E se acontecer de algum momento a resposta dele ser finalizada e você não tiver mais nada para perguntar, encerre ali a reunião e pronto. Mas se você estiver no meio de uma conversa e tem algumas outras perguntas ainda para fazer para o cliente, e se ele ficar mudo, fique em silêncio e deixa que o cliente tome a iniciativa de conversar novamente com você. Nada de ficar falando baboseira, ficar enchendo linguiça ali para o cliente naquela hora. Ficou em silêncio? Fica em silêncio também e espera o cliente tomar a iniciativa de conversar novamente. E se você gostou desse conteúdo e quer se aprofundar nisso, eu tenho um curso onde eu criei um método VIP, que é o método exclusivo para vendas de imóveis planejados. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, já deixa o seu like e compartilha com seus amigos de profissão. Até mais e boas vendas!